NFL, etc. 177, terça-feira, 9 de abril de 2024. Eu sou o Ticas. E em meio a finais de estaduais e de March Madness, mais uma vez, o nosso reserva foi escalado em substituição ao nosso integrante millennial, o integrante mais cringe desse podcast, que hoje está por conta de assistir a sua banda de rock progressivo preferida. Sai o Magal, entra MM mais uma vez. Fala, Matheus, tudo bem? Aqui não é o Fantástico, mas já sabe como é que é, né? Terceira participação consecutiva. Também pode pedir música aqui no NFL, etc. Escolhe uma aí, não significa que a gente vai tocar, tá? Porque se tocar, o YouTube derruba, o TikTok derruba, todo mundo derruba. Mas escolhe uma aí, só pra gente poder comparar as preferências musicais entre o titular que tá lá em BH ouvindo a flautinha e o reserva, que é o mais jovem desse podcast. Ele tá vendo o show de quem? Jethro Tull. Ah, não conheço. Coloca... O Matheus não conhecia Jethro Tull. Gente. Eu posso ir ali? Eu acho que o nome eu não conheço. Deixa ele escolher a música dele. Mas em clima de draft é Kool-Aid de Bring Me The Horizon. Gostei, também é uma boa. Porque eu sou do millennial mais pro lado de cá, né? O Magal tá esbarrando ali na geração anterior. Eu já tô mais pro lado da geração X aqui, né? Do meio pro final, então eu convivo nesses dois ambientes. Eu vou tanto no Jethro Tull quanto no Bring Me The Horizon e tamo junto, tá? E falou em música, ó, ele já até começou aí, ó, a se meter. Nosso dançarino já fica todo agitadinho. Falou em música, o papo é com ele mesmo, né? O homem dos quadris mais soltos desse podcast. Falou, olha, se o Twitter acabar no Brasil, você vai ficar feliz ou triste? Fala, Ticas. De novo, MM, é o seguinte. Vamos começar aí um estudo musical mais aprofundado das gerações anteriores, porque Jethro Tull é essencial para você xingar aquela porcaria daquela flauta eterna, aquelas músicas de 9 minutos e meio, a mais curta. Você tinha que ter xingado o Jethro Tull até aí, principalmente porque desfalca o nosso NFL, etc. Mas eu, enquanto ex-usuário do Twitter, eu não vou ficar muito triste, não. Eu quero ver o circo pegar fogo, ô Ticas. Esse negócio de rede social já tá dando pano pra manga e nós estamos tudo enfiado no meio. Nosso ADM do Twitter também não vai ficar muito triste, não, tá? Primeiro que a gente já não anda muito bem lá, né? Já não engaja muito, é uma dificuldade. Os próprios integrantes desse podcast não interagem com o conteúdo que a gente posta no nosso próprio Twitter. Tem que pagar. Agora tudo tem que pagar, tem piedade lá. Tem que pagar o Blue, tem que pagar o Azul. Aí estamos aproveitando, estamos fingindo, né, que é a gente que não tá querendo, não, vamos fazer um protesto aí. Na verdade, o ADM tá querendo só se livrar. Então a gente aproveita até para deixar esse recado para meia dúzia aí de renegados que gostam de acompanhar a nossa live pelo Twitter. Hoje é a última vez que a gente transmite por lá. A partir de semana que vem, a gente vai passar esse terceiro lugar, além de YouTube e Instagram. A terceira plataforma que a gente vai transmitir vai ser o TikTok. Pulamos do tio Elão pro tio Xi Jinping. Exatamente. Aí o futuro. A gente vai sair do que vai ser proibido no Brasil pro que é proibido nos Estados Unidos e vamos pulando de galho em galho. Pelo menos, verdade seja dita, no TikTok a gente tem algum engajamento orgânico, os cortezinhos lá vão mais longe, o Magal é cheio de hater lá, as Bredizettes ficam doidas com o Magal, então pra isso o TikTok vai ser melhor. Hoje a live tá unitária, o pessoal tá só me ouvindo lá no TikTok, mas a partir da semana que vem, eles liberando o Live Studio, a gente vai fazer a mesma transmissão que a gente faz no YouTube e no Instagram, também no TikTok, pelo menos lá a gente tem mais seguidor também, e a gente usa o Melon Husky de pretexto pra gente poder abandonar o Twitter, beleza? Mas finge que é a gente que tá protestando. Vem aí as dancinhas, o Ticas vai fazer, eu vou coreografar e o Magal vai fazer também. Lá. O MM já tá até bolando as coreografias. Eu tenho certeza que o Washington Ferreira, que mandou o Magal aproveitar o descanso merecido, nosso Rafael Viana, que deixa aquele like bonito, tal qual o Jimmy D com a camisa do Carneirão, e o Escolástico, que também tá sempre na área deixando seu boa noite, concordam, eles devem estar ansiosos para ver a gente coreografando uma dancinha para engajar lá no TikTok. Pô, só aproveitando aqui, Ticas, o Rafael aqui, Jimmy D, o bronze do Jimmy D tá em dia, hein, cara. Ficou bonito. O cara já é muito bonito, né? Mas ficou bonito. As fotos, cara, bonito. Photoshop. Aquilo é Photoshop. Não pode. Sabe por quê? Porque o Photoshop ele fica laranja, igual da cor do rapaz lá que vai tentar a presidência de novo. É verdade. Vamos pro que interessa. Hoje é dia de headlines, treta na TL e TD ou Fumble.
novo, NFL, etc., não ficou surpreso. Mas teve uma galera aí que acompanha só nas redes sociais que falou assim, nossa, de onde surgiu essa trade? Meu amigo, depois de treta nas OTAs no ano passado, chilique na sideline na regular, tweet corneteiro do irmão, finalmente o Bills decidiu se livrar da diva, verdadeira diva Stephon Diggs, e o despachou para os Texans junto de uma escolha de 6º round no draft desse ano e uma de 5º round no do ano que vem, em troca apenas de uma escolha de 2º round de Houston, também só no ano que vem. Além do retorno considerado relativamente baixo, Buffalo ainda vai ter um cap hit, né, um dinheiro morto, dead cap, na base de 31 milhões de dólares com a saída do Diggs. Aí, Wally, eu te pergunto, o quão laranja podre o cara tem que ser no vestiário para ele ser descartado, mesmo sendo um dos bons nomes da posição, ele não é mais top 10, mas ele ainda é um dos bons recebedores da liga, e aí eles despacharam meio que querendo se livrar o mais rápido possível, tanto o valor que foi pago quanto o cap hit dá essa impressão pra gente. Tem que ser muito diva e muito laranja podre ali no vestiário, não tem não? A gente já notava isso, como você disse, quem acompanha a NFL, etc., tá ligado nas tretas pequenas e grandes tretas da família Diggs ali para Buffalo, né? E, cara, é o seguinte, se você acompanha a carreira de Stephon Diggs, que veio lá de Minnesota, você também tá ligado que ele não foi bem quisto lá. Mas lá já tinham 2 recebedores, né? Eles optaram por ficar com o Justin Jefferson, que parecia mais talentoso e mais novo. O Diggs não tinha tanto espaço naquele ataque e ele foi para Buffalo para ser o cara. Ele vai carregar, junto com o braço do Josh Allen, vai carregar esse time aí pro Super Bowl. Ele não conseguiu, arrumou mais confusão do que até foi decisivo nas partidas e simplesmente o Buffalo mandou o cara embora. Não vai ficar muito bonito para ele o papel que ele cumpriu em Buffalo. Se eu acreditasse em fadas, em unicórnios e duendes, eu ia falar que ele vai se recuperar, pode se recuperar no Houston, porque tem aí um quarterback jovem, um ataque mais dinâmico, que ele pode fazer diferença. Mas não acredito. Acho que Houston está correndo um grande risco, na verdade, abrigando essa diva. E aí, Matheus, eu te puxo perguntando o seguinte, justamente nessa expectativa do que ele pode render em Houston, a gente se lembra de como foi a saída dele dos Vikings, mesma coisa, dando chilique, justamente quando renovaram o Cousins, ele forçou a saída. Nos Bills terminou desse jeito. Será que ele pode repensar a atitude dele na carreira até agora e ser um cara que vai ser o mentor ali dos jovens recebedores no Houston, ou a chance maior é realmente dele continuar divando e um time que estava com a good vibes aí, maior hype para essa próxima temporada, acabar sendo comprometido por conta da presença de uma estrela que não tá na mesma vibe, né, no mesmo andamento aí da galera que tá lá. Então, só para lembrar que ele sai do Vikings, a escolha que o Bills dá para o Vikings é a escolha que vira o Justin Jefferson. Então, basicamente, o Bills podia ter pegado o Justin Jefferson ao invés do Stephon Diggs, mas questões. Eu acho que a questão não é nem só questão de vestiário, porque ser diva ou não, ele é apenas o Stephon Diggs. Vamos combinar que ele não é ele não tem bala na agulha para chegar mandando em alguma coisa em nenhum time da liga, tanto que não manda. Se fosse um grande jogador para chegar mandando em algum lugar, tinha ficado no Bills. E por aí vai. Tava lá até agora no estádio do Kansas City vendo o Chiefs comemorar título. Só que, além disso, não tem produzido o suficiente. A primeira metade dele foi boa, a segunda metade dele foi péssima. Então, assim, o Houston Texans consegue um jogador, vai dar uma segunda uma escolha de segundo round do ano que vem para eles, e ainda tem um agravante que eles reestruturaram o contrato dele, e o contrato dele vai ser só ele ainda acha que tinha 3 ou 4 anos no contrato, e a reestruturação fica como se fosse só 1 ano, ou seja, é só o próximo ano de Stephon Diggs. Não, eles deram uma mariola e 2 balas chiquita e ainda conseguiram
pelo menos não ficar encalhado com esse maré turbo aí para sempre. Só que eu acho que aí, no caso, você acaba desperdiçando uma segunda rodada. Só que nessas de Vikings trocar com Houston também, eles acham que eles conseguiram outras escolhas. Assim, pode ser muito bom para os jovens, para os recebedores jovens, mas não resolve. Eu acho que para mim não é a cereja do bolo do que faltava. Se fosse igual quando o DeAndre Hopkins foi pro Cardinals um tempo atrás, aí era uma história. Só que não é. Ele nunca esteve no nível do DeAndre Hopkins, ele é apenas o Stefon Diggs e eu acho que assim, tem tudo para não ser tão impactante na liga. A única coisa que eu acho que impacta é a visível mudança de que o Bills é apenas um time de futebol americano agora, porque não tem mais ninguém. Tem um detalhe. Além do retorno relativamente baixo e do cap hit que eles tomaram para se livrar do Diggs, agora todo mundo sabe que eles vão no primeiro round atrás de recebedor. Então quem tiver querendo recebedor também estiver abaixo deles na lista da ordem do draft, vai querer fazer trade para subir, para de repente concorrer. Eles ainda tiveram esse rebote, porque tá muito na cara que com quem ficou lá, Khalil Shakir, levaram o Mac Hollins. Para quem não lembra, o Mac Hollins era o cara que falou que quem não come a comida com a própria mão, quem usa talher, é porque não é motivado o suficiente, não é machão o suficiente para jogar futebol americano. Olha o naipe da galera, do corpo de recebedores que sobrou no Bills. Ainda tem isso. Treinando o BOP. E não só isso. No draft, aí acaba que, vamos supor, eles precisam... Falando um pouco de draft, tem 3 grandes nomes de wide receiver, que seria o filho do Marvin Harrison Jr., o Malik Nabers e o Romeo Dunze. Aí tem uns 2, o Adonai Mitchell e o Brian Thomas, que são ali, tipo, da escolha 15 a 25. Ou seja, alguém vai passar a mão na bunda dos Bills. A verdade é essa, porque vai o Seattle Seahawks com a 16 ligar pro Bills e falar assim, olha, fulano de tal tá doido para pegar um recebedor e tá querendo trocar comigo. E eu sei que vocês gostam muito do jogador tal. Ou vocês vão ter que dar um hit violento no jogador que tiver aí, ou vocês trocam comigo. E às vezes os caras vão ceder a pressão e vão se ferrar numa dessa. É aquela coisa, depois que um cara, que era uma grande diva, mesmo sem estar rendendo como wide receiver 1, dominante, melhor da liga, depois que foi para os Rams, no caso do OBJ, o Odell Beckham Jr., e passou a ser um cara de grupo, deu uma acalmada, aceitou o seu papel secundário e continuou rendendo, foi muito importante para a campanha do Super Bowl dos Rams em 2021 e foi muito importante para essa campanha desse ano dos Ravens chegarem na final da NFC, justamente por conta de ter assumido esse outro papel, de ser o motivador dos mais jovens, ser o cara experiente, o cara que dá o exemplo. O OBJ era super diva, vamos lembrar da saída dele dos Giants e dos Browns. E ele fez essa volta, né? Ele assumiu esse outro papel. Eu acredito que o Stefon Diggs também possa. Agora, se chegar lá, virar pro Tank Dell e pro Nico Collins, eu que sou o cara, e vocês têm que aprender comigo, e eu vou mostrar pra vocês como é que faz, e fizer um drop igual foi a última jogada dele praticamente Buffalo, foi aquele drop ridículo, num passe que tava na mão, tudo bem que longo, né? Uma rota que foi bem executada, conseguiu a separação e não segurou a bola. E ele vai ficar lembrado por esse fim horrível, por esses lances. Então, se ele tiver essa noção de que ele não é mais... Parece que tem um degrau, né? Nunca foi tão bom de bola quanto foi Marra. A Marra sempre foi maior. Se ele assumir esse papel, eu acho que ele pode ser útil lá nos Texans. Agora, eu fico um pé atrás por quê? Porque parecia que tava tão legal o clima, o ambiente, e aí manda um cara que já tem essa fama pra lá. Eu fico, sinceramente, receoso disso dar uma desbalanceada, sabe? Leva uma energia diferente ali, pode dar uma quebrada no karma que estava totalmente positivo lá em Houston. Vamos ver. Mais um caso de bilionário chantageando governos locais para conseguir benefícios, e dessa vez, meio inesperado. Por quê? Porque são os atuais campeões. Um dos times mais tradicionais da liga, a nova dinastia. Num plebiscito realizado com os eleitores lá de Kansas City, 59% dos votantes se declarou contra um investimento público na ordem de aproximadamente $500 milhões
para a reforma do Arrowhead. Isso que, na campanha para esse plebiscito, teve o Andy Reid fazendo apelo, o Travis Kelce, o Patrick Mahomes, todo mundo tentando convencer a galera, mas aparentemente 59% dos eleitores não se comoveu e o resultado foi contra a destinação de dinheiro público para financiar essa reforma. E aí, com esse resultado, o prefeito de Dallas já ficou todo saidinho, se oferecendo para voltar a sediar o time. Para você que não sabe, por um curto período de tempo, no começo da década de 60, esse Kansas City Chiefs, esse mesmo time, ele era o Dallas Texans. Ele surgiu lá e só se mudou para Kansas em 63. E aí, será que é uma possível saída no horizonte? O bilionário vai bater o pé e se alguém oferecer uma vantagem maior, ele vai para o outro lado? Ou é só aquele blefe mesmo de quem está tentando tirar uma vantagem ali, não conseguiu no plebiscito, vai mexer os pauzinhos nos bastidores, vai fazer o lobby e continua por lá? Por quê? Já pensou? Uma mudança de time no meio do que a gente já pode considerar uma nova dinastia, né? São 3 títulos em 5 anos. Já é uma nova dinastia. No meio da dinastia mudar de cidade? Será que rola? Eu acho que é blefe. Eu vou usar um exemplo que no hockey, na NHL, tem o Arizona Coyotes. Antes Phoenix Coyotes, agora Arizona Coyotes. Tudo no mesmo estado. E eles estavam, se eu não me engano, eles jogam em Tempe, no Arizona. E eles estavam para conseguir uma concessão, eles estavam para sair, na verdade, do Arizona algum tempo atrás, tipo uns 2 anos atrás. Porque não conseguia, é um time muito, se eu não me engano, uma das franquias mais pobres da NHL. E não conseguia esse acordo com a prefeitura de Tempe, não conseguia nem com o estado do Arizona. E nem uma semana atrás saiu que eles conseguiram criar uma nova arena lá. E aí, assim, se o Arizona Coyotes, que é o Arizona Coyotes, com todo respeito, permaneceu desse jeito, o Kansas City Chiefs vai ficar, porque é o meio de uma dinastia. Você vai virar e vai falar assim, olha, eu estou... ele é óbvio, e aí cai no que a gente falou semana passada do CEO dos Chiefs, que não é uma pessoa muito benquista pelos jogadores. É óbvio que ele vai virar e falar assim, olha, eu tenho Patrick Mahomes, eu tenho namorado da Taylor Swift. Eles não... eu estou querendo esse tanto de desconto. Ah, eu não quero te dar esse tanto de desconto. Então, eu vou levar para onde eu quiser, porque vai ter gente me oferecendo no meio de uma dinastia. E no final, eu acho que é muita burocracia para você sair, você realocar um time inteiro de uma cidade do jeito que tá. É basicamente ser odiado por 2 estados, porque Kansas City, do Kansas City Chiefs, fica no Missouri, mas leva também o nome de Kansas. Então, o pessoal do Missouri e do Kansas vai te odiar. Então, eu acho que é um blefezão que ele vai tentar vender, mas eu acho que no final ele vai ficar nos Chiefs mesmo. E Green Bay também está passando por um negócio parecido, mas não tem nem como o Green Bay sair de lá. Outros 500, eles estão tentando arrumar um acordo com a prefeitura. Se ele tiver que mover a estrutura inteira, às vezes vale mais a pena ele pagar os 500 milhões que ele tá pedindo lá em Kansas, do que mesmo tendo todos os benefícios para ir para outro lugar, ele ter a dor de cabeça, né? Mudar os meninos de colégio. A gente sempre brinca aqui quando é jogador, às vezes aceita um contratinho menor para ficar no time que ele já joga, porque aí, nossa, empacotar as porcelanas, encaixotar tudo, nossa, trabalheira. Botar no U-Haul e dirigir até na outra cidade. Não, mas então... realmente, eu também acho que é só chantagem. E você já viu o Ticas bilionário não conseguiu o que ele quer? Não, então, meu querido, vai ficar em Kansas City mesmo, vai ficar no Missouri. É só um blefe mesmo. Agora, esse negócio do prefeito de Dallas, cara, é muito sintomático, né? Que ele vê o Dallas Cowboys fracassando temporada após temporada e querer uma saída para que a cidade tenha algum sucesso. E ele tá vendo ali do lado, que é o Texans, né, em Houston, montando um time bom
E, cara, se o Houston for engatar essa temporada, chegar num Super Bowl pro futuro próximo, ou até ser campeão, esse prefeito de Dallas, o pessoal que torce pro Cowboys, vai ter um rebote, uma rebordosa gigantesca dentro do estádio. Então é por isso que ele ficou animado. Eu, se fosse o Jerry Jones, sentava com esse prefeito tete a tete aqui, ó, porque esse cara, ele, pelo menos, entende de alguma coisa de negócio e de marketing. Eu fico só com o blefe, mas que seria legal demais um time em Dallas, disputando título, né? Não só falando que tá win. Esfregando na cara, né? Chegando lá, concluindo, né? Seguindo a dinastia lá em Dallas, dando tapa na cara do Jerry Jones. Nossa, ia ser legal demais, cara. Pena que é muito improvável, né? Nosso Alexandre Gresserpa, como bom clubista palmeirense que chega pedindo para quem foi campeão no final de semana deixar o like, e quem não foi, deixa também. Pelo menos, né? Tacou para todos os lados aí, a gente agradece. Valeu, Grezão. Continuação da notícia de semana passada. O Rashee Rice viu que não ia ter como fugir e finalmente admitiu que estava dirigindo um Lamborghini envolvido lá naquele acidente. Então a investigação continua e a NFL vai ter que decidir como que vai enquadrar na política de conduta de jogadores essa atitude do Rashee Rice de bater pega e causar um acidente. Muito provavelmente vai pegar uns joguinhos de suspensão aí pro começo dessa temporada. E aí no domingo, o T'Vondre Sweat, defensive tackle lá da Universidade do Texas, foi preso 2 horas da tarde por dirigir embriagado. Até então ele estava cotado para ser escolhido. O pessoal estava variando aí entre final do primeiro round ou no segundo round, e agora, muito provavelmente, vai cair, né, o MM, você que é o nosso especialista em mock drafts, ou você acha que os times não vão se importar com, caiu no bafômetro ali, domingo, 2 horas da tarde, tá tudo bem, vida que segue. Então, tem alguns jogadores que caem no draft por conta disso. Não sei se o Ticas vai lembrar do Laremy Tunsil, que quase foi pro Ravens, e ele não foi pro Ravens porque no dia do draft soltaram um vídeo dele com uma máscara que era acoplada num bong e ele estava fumando ilícitos. Então, umas coisas dessas caem no draft, igual o Jalen Carter ano passado. Ele se envolveu num acidente, ele estava tudo certo no acidente, só que ficou essa apreensão. O T'Vondre Sweat... O do JLK, aí deixa eu só recapitular, acho que a galera lembra, a gente repercutiu muito aqui. Ele também estava batendo pega. Foi depois da comemoração da parada do desfile de campeão de Geórgia mais um ano, depois do bicampeonato. Ele estava em um dos carros, eu acho que estava dirigindo também, e teve gente que morreu no outro carro, não no que ele estava. Mas na batida teve gente que morreu. E aí no meio do combine ele teve que sair às pressas porque ele foi denunciado na polícia e tal. Só que, pela posição que ele foi draftado, se eu não me engano, ele foi em 9º numa troca lá e ele foi para os Eagles, né? Eu acho que não afetou tanto. A expectativa agora no caso desse que é menos grave, você concorda? Não tava batendo o pega em que morreu alguém. Ele tomou uma e foi dirigir, não pode, tá errado, mas comparado com o Jalen Carter, eu acho que é menos culposo, menos doloso, vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, ele também é pior, né? Ele não é um top 10 igual foi o Jalen Carter. Aí que é a dúvida do quanto que esse cara cai. Então, aí que é o ponto. Porque, assim, os jogadores são avaliados em diversas formas. Então, vamos supor, o cara que é bom igual o Jalen Carter, aconteceu o que aconteceu, ele ainda foi pego na 9. Porque, é o Jalen Carter. O Laremy Tunsil, ele caiu, mas ele caiu da 4, que ia ser a do Ravens, que o Ravens foi com o Ronnie Stanley, e caiu, sei lá, para 15 no máximo, que o Miami selecionou ele. Então, quem é bom, para quem é bom, a porrada dói menos. No caso do T'Vondre Sweat, ele já vinha caindo. Ano passado ele era muito bem cotado porque ele é um grande, tipo assim, ele é alto e ele é enorme. Ele tem 350 libras, tipo assim, papo disso. Aí um outro parênteses só por conta do peso também eu tenho que aproveitar. Você imagina o tanto que o cara tem que ter bebido domingo, 2 horas da tarde, desse tamanho, para ele extrapolar o nível de álcool que precisa ali do percentual quando ele sopra o bafômetro lá e é determinado que ele está alcoolizado. Porque uma coisa somos nós aqui,
tomar 4 latinhas de cerveja e estourar o limite do nosso tamanho. Um cara, se for colocar em quilo, ele tem 150 e tantos quilos. Quanto que não tem que beber pra ser pego na blitz aí num domingo, 2 horas da tarde? Pois é, e assim, ele tem, eu chequei aqui, ele tem 1,94 e 360 libras, 162 quilos a criança. Então, assim, já vinha caindo por conta disso. Porque quando você é pesado desse jeito, tem alguns tipos de esquemas defensivos que você não consegue jogar. E aí você é uma escolha muito limitada. Então, se às vezes no processo de draft deles as pessoas estavam colocando, tipo assim, olha, uma interrogação, uma red flag, o comportamento dele, o caráter dele, ele vai cair muito por conta do que aconteceu. Agora, o Jalen Carter, eu lembro que todo mundo tinha uma opinião muito boa, e aí tanto que foi uma surpresa o que aconteceu. Então não era uma questão. Vai depender do que os times vão achar, só que tanto por ele não ser tão bom, por ele ser um jogador que não se encaixa em tantos fronts de defesa, e por conta disso, é bem capaz que ele caia para uma terceira rodada, até para um dia 3. E eu tava tentando entender de onde que os dois se conhecem, porque eles nasceram em cidades diferentes. Ah, não, eles foram pro mesmo colégio. Não, mentira. Eles não foram nem pro mesmo colégio, não foram pra mesma faculdade. Enfim, amizades. Esquece. Alarme falso. Não, então, eu acho que porque, assim, de novo, o Rashid Rice compromete a carreira já no início, porque tinha tudo para ser o recebedor 1 de Kansas City, e parece que até mesmo por conta desses problemas extra-campo, acaba não puxando essa posição, né? Vai deixar espaço para o nosso maravilhoso galês do rugby. E eu tô apostando no rapaz aqui, mas é uma brincadeira, tá, gente? Eu ainda quero ver se isso vai dar certo ou não. E o Sweat, ele, por exemplo, em fronts que jogam 3-4, né, 3 jogadores na linha e 4 linebackers, ele não joga. Com esse tamanho, com esse peso, ele não tem agilidade para poder jogar por ali, mesmo que ele seja o nose tackle, né, o cara do meio ali da linha que vai ficar de frente com o center praticamente, ocupando 2 gaps. Ele não consegue jogar assim, ele só joga em front que tenham 4. E aí tem vários times da NFL que não usam mais essa formação. Alguns voltaram a usar esse ano, esses últimos anos, na verdade, mas não joga no front que tenha 3, não. E como o MM estava falando aí, a queda vai depender do histórico dele, né? Realmente, uma pessoa que tem que tomar o tanto de cerveja para poder ficar embriagado com 160 quilos. Aliás, um beijo pro Bispão que tá aqui, que é um dos caras pesados do Imperadores, aliás, classificado para semifinal do Campeonato Mineiro mais um ano. Um beijo pro Bispo, que é da OL lá do Imperadores, que é dos pesados. Ele tem que tomar bastante para poder ficar embriagado. Eu acho que eu nunca vi o Bispo embriagado. Aliás, ele nem bebe esse tanto também, não. Mas realmente tem bastante espaço, ele tem bastante peso para poder o álcool diluir. Não é uma cervejinha, um drink no almoço que vai fazer ele perder domingo 2 horas da tarde a carteira, não. Ele tem que ter virado a noite na balada, e aí dormiu aquelas 2 horinhas, não deu tempo de recuperar, e acordou tomando outra para rebater adiante de dormir. Porque não tem explicação, cara, essa quantidade de álcool 2 horas da tarde no domingo. E aí quem bebe desse tanto, meu querido, já treinou bastante lá para trás, né? Se consegue, inclusive, pegar um carro. Exatamente. Então já deve ter outros episódios. O Wallace, o que me pega é o cara fazer isso faltando 2 semanas pro evento, que ele trabalhou uma vida inteira, se dedicou uma vida inteira para poder participar. 2 semanas depois dele ver um recebedor calouro dos Chiefs se envolvendo num caso de polícia, correndo risco de ser suspenso, sem remuneração, vai perder uma parte do salário desse ano, se não for pra cadeia. Não, mas aí não é aposta, né? Não é aposta, não é tão grave. Não vai ser suspenso pela NFL, não é? Poxa, então... eu fico ruim da cabeça por conta
da falta de senso crítico dessa galera, né? Mas aí vamos de novo naquela história, né, Chicas? A galera foi criada sempre como o herói, como o cara mais importante, né? Tudo bem, tem esse lado. E realmente ele, um cara de 1,90, mais de 1,90, 160 quilos, que sempre jogou futebol americano, ele acha realmente que é invencível. Ele acha. Mas tem outro lado também, né? Que é o cara ser tão bitolado com a rotina dele, com as coisas que ele faz e nunca teve consequência, que ele não tá vendo TMZ, não tá ouvindo o Around the NFL, não tá ouvindo o NFL, etc., pra saber que o Rashee Rice tava batendo pega e bateu. O cara tá ali, vai da academia pra igreja, da igreja pra casa, da casa pro boteco, e aí ele faz a rotina dele bitoladíssimo na rotina e acaba deixando essas coisas passarem batido. De qualquer forma, é imperdoável. Se esse cara já tem um agente, geralmente esses drafts cotados mais para baixo, né, de meio pro final do draft, eles costumam ter um agente justamente para poder fazer aquela propaganda no bastidor ali, o trabalho que os agentes fazem muito bem com os GMs. Se ele tem um agente, acho que a primeira coisa que o agente tinha que negociar com ele era isso, né? A gente lembra da assessoria que o Magal sempre oferece aqui. Mas é dose, tá? Só falando duas coisas ainda sobre ele. Uma é que ele já tem, no draft tem um negócio que chama RAS, que é o Score de Atleticismo Relativo, que basicamente é uma nota de 0 a 10, quanto mais perto de 10, mais atlético você é baseado no seu tamanho. E ele teve um 3.9, o que é muito baixo. Então ele já estava caindo por isso. Só que a gente tem que lembrar uma coisa que a gente gosta de falar, que baita nome é Tevondre. Tevondre é um nome muito legal. É verdade. É verdade. Aqui, o Bispão tá se defendendo aqui, falou que não bebe quase nada. Ah, bebe sim, mas em momentos mas corretos, pode, Bispão. Né? O L pode beber bastante, que é o quase nada nosso. Então tá equilibrado, né? Senta, bebe a tarde inteira com a gente, pra gente é muito pra ele. É quase nada. Valeu, Bispão. Ó, falou em Kansas, o Arcanine tá lá deixando seu abraço. Ele tá em Kansas, não tá em Kansas, Missouri. Aquela confusão. Eu acho que o dele é Kansas. Mas a live tá na hora do treino, tá treinando. Falou que amanhã ele ouve. Kansas do Superman, né? Ele tá no Kansas do Superman. E o Vitor Leme manda duas boas. Ó, a primeira, que primeiro recebedor de Kansas é sempre o Kelce. O segundo já é o Pacheco. Então a disputa aí no draft, ou o Marquise Brown que foi pra lá e o Rashee Rice vai estar suspenso, é pela terceira vaga, não é nem para recebedor 1. Isso é verdade. É porque a gente sempre fala, né? A gente tem a ideia do wide receiver 1, mas lá no Kansas eu acho que até entra no Pacheco, né? O Pacheco só foi usado esse ano porque nem Rashee Rice, nem Kadarius Toney, nem Mecole Hardman não estavam conseguindo segurar a bola. E a outra pergunta do Victor Leme vai para o nosso MM, que é o nosso especialista em mock draft, ainda mais esse ano, né? Esse ano o Oli tá mais para trás aí nos prospectos e o nosso MM tá atualizadaço. Olha essa do Victor Leme aqui no chat. Já chego com uma bomba. Vi um mundo em que Jets draftavam Brock Bowers para tentarem ser competitivos. Qual a opinião? Além disso, Go Chiefs e o terceiro seguido tá logo aí. Calma com esse otimismo. Brock Bowers, ó, eu que não acompanho de perto, eu sei que é o tight end mais hypado desse próximo draft, um prospecto super hypado, só que como a galera não... O novo Baby Gronk. O novo Baby Gronk, exatamente. Só que a galera não valoriza muito a posição de tight end para posições muito altas. Você acha que encaixa bem lá no Jets, que dispensaram o Zoma, o MM? Assim, eu acho que ali o Jets tem outras preocupações, porque eles conseguiram Tyron Smith e o Morgan Moses, que não vão jogar 17 jogos, a verdade é essa. Então, acho melhor ir de tackle. Tight end ali, assim, é um baita jogador. Ele não é grande, não é um absurdo um freak atlético, igual o pessoal fala, só que ele sabe, tipo... Vocês já viram o Kelce jogar? E às vezes parece que o Kelce sabe onde ele tem que estar. Do tipo, olha, eu sei que vai ter dois defensores aqui, eu vou ficar aqui no meio. Vou pegar na zona aqui no meio. Ele é mais ou menos isso. Então, eu acho que pode... É uma boa. Não acho que é o que vai levar o patamar do Jets. E não é o que eu acho que eles deveriam fazer. Mas é um baita jogador. Para receber bola do Wilson. Um baita prospecto, vai. Esse cara é um dos que eu tenho ouvido, acompanhando de longe, né? Vamos lembrar que eu não fico lendo mock draft, eu não li. Eu acho que um mock draft de round inteiro até agora. Eu vou lá e vejo quem que tá previsto para os Ravens, que tá em 30º lá no fundo, qual que é a posição.
eu vou acompanhando só por alto, né, de passagem. E aí, esse Brock Bowers eu já ouvi relacionado a uns 5 times diferentes, né? Do começo ali, lá perto da 10ª posição, até o começo do segundo round, já vi mock draft colocando ele em vários lugares. E parece que é um cara que promete, tem muito potencial, abraço batata, só que ninguém quer arriscar uma pique muito alta para arriscar um tight end, né? Então... mas aí é o negócio. Vamos supor, você passou os 3 recebedores bons que já saíram. O que você prefere? Você prefere arriscar num tight end que é o que eles chamam de blue chip, que é certeza, ou você prefere arriscar num wide receiver que pode te dar um resultado? Porque o tight end também é um recebedor. Então, se você souber lidar com ele, você sai com um jogador muito melhor numa 15. Eu acho que ele indo para o Colts ia ser perfeito pro Anthony Richardson. Ó, chegou na área também o Carlos Miller. A gente fica falando muito em Kansas City e a galera vai brotando, ó. Boa noite aqui no Instagram, porque minha idade não permite fazer cadastro no WhatsApp. Boa, nosso representante da torcida Kansas City Chiefs, um dos, né? Lá no nosso NFL, etc., diretoria. E também no Instagram, o Diego Vidaldi, tava sumido direto de Portugal, chegou na área também. A gente agradece a presença, garoto. Ó, já falamos de prospectos, falamos até de mock draft. Olha só, a gente tá adiantado aí na pauta hoje, ó. Então vamos seguir nessa toada e bora de treta na TL. Essa é também para quem já acompanha o NFL, etc. há algum tempo, vai lembrar. Mais ou menos nessa época do ano passado, a gente trouxe aqui o caso do Terry McDonald. Quem que é ele? Ex-executivo dos Cardinals, que depois de ser demitido, juntou uma papelada, montou um dossiê, levou lá no escritório da NFL e falou: Gudel, olha só o que eu passei enquanto eu trabalhava lá nos Cardinals. Assédio moral. Aí tinha o caso de que o dono obrigou o McDonald a usar um celular descartável para falar com o GM, Steve Keim, que estava banido, estava suspenso por dirigir embriagado também. Nossa, uma confusão danada. E aí, quando ele montou esse dossiê e esse dossiê chegou na NFL, os Cardinals se defenderam com uma nota oficial à imprensa absurda, atacando o McDonald pessoalmente, acusando ele de ser inadimplente no pagamento de pensão da filha especial, acusação de violência doméstica, um cribobó danado. Coisas de times disfuncionais fazendo coisas disfuncionais. Na semana passada, a NFL concluiu que o dossiê realmente tem procedência e ordenou que o Arizona Cardinals pague $3 milhões a título de indenização ao ex-funcionário. Isso tudo naquele arbitrário ali da NFL. A NFL administrativamente decidiu isso. Aí, como o McDonald viu que realmente tudo que ele está apresentando ali faz jus a uma indenização de justiça comum, ato contínuo, tanto ele quanto a família saíram processando todos os envolvidos, tá? O dono do time pessoalmente, o time na justiça comum também, o escritório do advogado que representa o time, o advogado, pessoa física, também foi processado, e chegou até na empresa responsável pela assessoria de comunicação dos Cardinals, que foi quem foi responsável pela redação e divulgação daquela nota oficial difamando tanto o McDonald quanto a família dele. Olha a situação. Te pergunto, Mike Beldwell é o novo Dan Snyder, ou Matheus? Assim, eu acho difícil, porque o que o Dan Snyder fez é sistematicamente criar um ecossistema de assédio moral e importunação sexual até de funcionários, se não me falha a memória. Mas, voltando ao assunto de que... Mas aí que tá, esse dossiê ele pode ser aquela primeira rachadura ali no casco do navio, que aí depois pode começar a jorrar. O Dan Snyder começou assim também, uma acusação aqui, outra ali, e de repente o trem estourou. Exato, eu lembro direitinho foi do The Athletic que fez a reportagem? Geralmente o The Athletic está metido nessas confusões, mas eu lembro de quando estourou tudo do Dan Snyder. Assim, franquias disfuncionais e bilionários, igual a gente estava falando, né? A gente acha que
Você acha realmente que um bilionário não vai conseguir aquilo que ele quer? E, assim, não vai dar nada para ele, porque nunca dá para quem tem muito dinheiro. Mas eu torço para que não seja um novo Dan Snyder, para que não tenha tido mais vítimas, né? Mas é o que você falou, franquias disfuncionais mostrando sua cara. Onde tem fumaça tem fogo, né, o Ticas? Habitualmente esse dossiê aí, esse cara, um funcionário resolve denunciar, e aí você vai puxando o fio, o famoso, você puxa uma pena, vê o galinheiro inteiro. Então, e bilionário não tem pouca merda debaixo do colchão, não, né? Dentro do armário, não. Né? Tem pouco esqueleto no armário, não. Ele sai de lá praticamente um clipe do Thriller. Mas eu acredito que a NFL vai fazer contenção de danos dessa vez. Ela aprendeu com o episódio do Dan Snyder e aí já administrativamente mandou a multa, já que é para poder dar uma satisfação, e o funcionário levou à frente. Nos Estados Unidos, a gente fala aqui sempre, tudo vira processo, mas esse era um processo que tinha que acontecer. Falando um pouquinho mais a seara que eu entendo bem mais, faltou, obviamente, alguém da assessoria de comunicação no departamento de vai dar merda. Porque era só ler a nota com as acusações pessoais, que não precisava nem entender de direito, nem de Estados Unidos, nem de direito americano, para poder saber que acusações do naipe que eles estavam fazendo, inclusive sem ter ali embutidas na acusação as provas do que eles estavam falando, né? Porque uma coisa é você ter e a acusação de cunho pessoal, né, Wally? A prova e falar assim, olha assim, aqui, nós estamos acusando ele disso, porque está aqui a documentação e tal, mas isso está ligado ao time. E a vida pessoal dele não tem nada a ver com o time. Assim, o time teve que cobrir várias vezes a pensão que ele não pagava para a filha. O time teve que várias vezes sustentar a ex-mulher dele e tal. Então, assim, se tivesse alguma coisa ligada ao time, eu até concordaria em citar o que é ligado ao time. Agora, a acusação pessoal, o ataque ao... Mas você não acha, trabalhando na área, você não acha que isso tem muita cara do cliente bilionário, no caso o Michael Bidwell, o dono do time, virou e falou assim, eu quero que seja lançado isso. Eu acredito que por pior que seja a empresa de assessoria, e não vai ser uma muito ruim, tá? Para ter um contrato com um time de NFL, não vai ser uma muito ruim. Eu acredito que não é possível que um cara ia simplesmente divulgar isso querendo fazer bonito pro cliente. Não, tem cara de ser o Michael Bidwell virou e falou assim, acusa esse cara de tudo que eu já ouvi falar dele, e depois eu resolvo. E aí o cara que é contratado, o assessor, falou assim, não concordo, mas o cliente quer fazer assim, eu também não tenho como proibir, né? Então, mas o negócio é o seguinte, é que você tem como aconselhá-lo juridicamente. Não é possível, o cara é bilionário, obviamente ele tem assessores jurídicos mais próximos a ele. E era só colocar, você manda essa nota para o advogado dele, ele fala assim, não, nós vamos tomar um processo gigantesco aqui e nós vamos pagar muito dinheiro. A não ser que ele, o bilionário, tenha falado assim, não, eu banco, pode deixar. A hora que ele processar, eu banco. Porque bilionário é tudo maluco mesmo, que tá com dinheiro até morrer os trisnetos. Então, ele quis fazer essa acusação do cara aí. Vai tomar a volta agora. Se ele for malandro e ele observar o que aconteceu com o Dan Snyder, mesmo que ao longo de muito tempo, tá? Demorou muito para ele ser... Ele não foi forçado. O que pesou pro Dan Snyder é o assédio sexual, né? Não, tudo, né? Combinar, teve de tudo. Teve moral também. Mas vamos combinar. Teve roubo. Teve desvio de verba. Moral aí, então, esse assédio moral aí pro americano médio, ele esse passa batido. A hora que Mas eu acho que o sexual passa também. Eu acho que quando começa com desvio de verba que o bicho pega. A hora que começa, desvio de verba, e aí você põe as cheerleaders, né, as funcionárias falando, e aí isso vai escalonando, eu acho que assim, se ficar só no assédio moral, eu acho que o processo vai rolar um acordo e parar por aí. Esse processo específico aqui do Mike Bidwell, né, na verdade, do McDougall com o Cardinals. Mas, assim, se vier uma enxurrada de processos agora, aí fica mais difícil, né? Se ele for malandro, ele vai pegar todos esses processos em que ele for
acusado, ele vai fazer um acordo, mandar o jurídico dele sentar com o McDonald e falar assim, quanto que é o acordo? 15 milhão? Toma 15 milhão aí pra você. Com aquele, como é que é? O NDA? Não, né? Não pode divulgar da entrevista, gravar documentário sobre o período trabalhado lá. Morreu Maria. Confidencialidade, confidencialidade. Morreu Maria. Beleza, 15 milhões aceito, tá bom? E aí segue a vida. Porque se ele ficar batendo de frente, aí vai começar a aparecer testemunha, vai aparecer mais gente envolvida, vai aparecer quem não estava envolvido diretamente e vai querer ganhar um pedaço, e isso tudo realmente para a imagem é só ladeira abaixo. Né? Lembrando que, ao contrário do Snyder, que comprou a franquia de Washington e depois vendeu, o Bidwell herdou. O pai dele era dono e depois ele assumiu. Então, teoricamente, ele seria mais apegado até ao time do que o Dan Snyder. A conferir como que vai caminhar esses processos aí. Só mais uma lembrança. Dan Snyder vendeu o time e ninguém quer mais saber dos e-mails vazados que resultaram na demissão do Joe Gruden sendo racista, claramente, abertamente racista e homofóbico nos e-mails, que o Adam Schefter ficou passando pano lá para os bilionários do Washington. Então, vendeu, parece que está tudo bem. Josh Harris assumiu, ninguém fala mais do que tinham naqueles e-mails lá do Washington, na época Redskins ainda, não era nem futebol time, nem Commanders. Vamos ver se esse vento vai soprar forte pro lado dos Cardinals também. Tem um pacto de silêncio que rola aí, né? Tem. Os bilionários, eles são corporativistas para tentar se defender, porque o próximo da lista pode ser ele, né? Porque todos eles têm esqueletos no armário. A errata do nosso Carlos Miller, ele falou que não tem idade, é para fazer cadastro no TikTok. Aqui na primeira a gente falou WhatsApp, eu falei, eu também não tô entendendo. Agora fez mais sentido. Nosso Shark é o tubarãozão aí na área, ó. Like garantido pro melhor podcast de NFL. Opa, obrigado, querido. E amanhã, escuto no trânsito. Valeu. Amanhã, ó, não pode ter muito engarrafamento não, que hoje o episódio é mais rapidinho. E o Vidaldi contou lá no Instagram que ele ouve toda semana no Spotify por causa do fuso. Realmente algumas horinhas na frente lá para Portugal. Termina bem tarde, principalmente para quem tem o hábito de dormir mais cedo. Mas dando play no Spotify é o que importa. Valeu, Diegão. Matéria do Andrew Marchand, para quem, ó, a gente acabou de falar, o The Athletic, mais uma vez. Matéria do Andrew Marchand desvendou a proposta criada por um grupo de trabalho envolvendo reitores de universidades, executivos da NFL e também de outras áreas, executivos de empresas, de corporações de outros setores, com o intuito de criar uma Superliga de Futebol Americano Universitário. Na proposta, as atuais conferências seriam extintas e as principais universidades integrariam 8 divisões com 10 times cada. Consequentemente, a classificação dos playoffs seria decidida em campo, e não por um conselho de notáveis que analisa o retrospecto de cada uma e decide qual que vai e qual que não vai. Vamos lembrar da polêmica que foi Florida State ficando de fora nos playoffs dessa última temporada. Já nas divisões inferiores, o sistema seria replicado, só que com uma diferença. Nas divisões inferiores, que devem ser as equivalentes, o que hoje são a D2 e a D3, né? Teria ascensão e rebaixamento entre as ligas. Cara, maravilhoso, tá? O futebol americano descobrindo a emoção da ponta de baixo da tabela, hein? Wallace, você que é o nosso especialista há mais tempo de futebol americano universitário, sei que o MM gosta também, mas você tem mais quilometragem nessa estrada aí. Uma Superliga de college futebol americano. É utopia ou é só uma questão de tempo? Eu não quero nem pensar nisso, Ticas, sabe por quê? Porque isso tem um potencial de tornar o jogo, que já é interessante para nós, que gostamos de futebol americano, de um jeito que o público americano não está acostumado. Os caras vão descobrir a beleza que é você ganhar na penúltima rodada do time que você precisava vencer, surpreendendo e não ser rebaixado, cara. A luta, assim, eu tô acostumado a cobrir futebol durante muito tempo no interior de Minas aqui, principalmente com o Tupi, que é de Juiz de Fora. A luta contra o rebaixamento ela é tão emocionante quanto a luta por um título. Na verdade, o time que joga tem menos condição, e aí vão ter várias universidades que estarão desequilibradas desse jeito, né? Porque os programas são um pouco menores, tem um pouco menos de dinheiro, de doações, ou porque as cidades também têm potencial econômico menor, elas vão poder estar inseridas nesse tipo de ambiente,
Então, não vai ter mais aquela fase de que você aceita que você vai perder 8 jogos e vai jogar só contra a sua cidade vizinha aqui, que vai valer alguma coisa, um jogo para vocês ali no college. Não, você vai ter a emoção de não ser rebaixado, de permanecer na mesma divisão. Isso tem um potencial tão grande de emoção que pode fazer com que isso renove o futebol americano. Acho que é utopia, mas eu gostaria de ver o americano médio, os jovens americanos envolvidos dessa maneira com as suas paixões. Eu vou lembrar que o futebol americano universitário ele movimenta muito mais gente do que o futebol americano da NFL. Os estádios, inclusive, dos times do college, né? Vou citar aqui o estádio do Trojans, por exemplo, são para 110 mil pessoas. São para multidões maiores do que os da NFL, que giram em torno de 80, 60 mil pessoas ali, os estádios médios da NFL. Então, realmente, o college já tem uma paixão, porque a pessoa cita lá como alma mater, né? Então já tem uma torcida toda envolvida e com essa pitada de emoção a mais, tem o potencial de ser uma liga fantástica. Eu estava pensando nisso outro dia e só espero que eles não tenham se consultado com o pessoal da Federação Carioca, tá? Eu acho, assim, ia ser muito legal. Não duvido de ter alguma movimentação nesse sentido. Porque desde que começaram os NILs, né, que são os acordos que os jogadores podem fazer, virou uma bagunça. A Pac-12, que é uma das conferências, não existe mais. Não sei nem se é apenas teoricamente ou se realmente não existe mais, porque foi debandando time por time. Só que é muito difícil, porque os times recebem, às vezes, verba por ser uma faculdade estadual ou federal e por aí vai. Então, existe a discrepância de uns times para os outros. Então, vamos supor, beleza, você caiu, o Indiana Hoosiers caiu, Indiana, que é uma grande faculdade, e aí subiu o James Madison, que é uma faculdade pequena. A discrepância vai ser muito enorme já de cara. Então eu acho que cai muito nesses problemas, porque aí o cara que vai estar lá em cima, o Alabama, Clemson, Georgia, vai continuar no topo. Vai ser... Vamos ter problemas de logística também, né, Matheus? Deixa eu só fazer uma observação. É por isso que na proposta, a ascensão e rebaixamento é só na segunda e na terceira divisões da liga. As 70 tops não mexem. As 70 de Division 1 não vai ter uma campanha ruim de uma universidade tradicional, de um Clemson da vida, de qualquer uma da SEC, qualquer uma dessas tradicionalíssimas, elas não caem, elas voltam sempre na primeira. O rebaixamento e a ascensão é só entre o que seria a segunda e a terceira divisões, justamente as universidades menores. E aí esse envolvimento vai ser legal. Sabe por quê? Esse giro de jogadores também ia ser bacana, porque o programa ia ter que se ficar de olho para se reforçar de uma divisão para outra, por exemplo. Subiu, tem que buscar aqui jogadores daquela divisão. Mas aí a gente vai ter alguns problemas de logística também, né, Matheus? Porque os Estados Unidos são enormes. Então, se uma universidade, por exemplo, da Costa Leste for rebaixada para jogar com o pessoal da Costa Oeste, vai ter que atravessar o país para poder fazer isso. E isso é uma logística, 100 pessoas atravessando o país não é mole, não. Eu, como torcedor, pensando exclusivamente num torcedor que não é fã de college football, não me diga, Ticas, você quase nunca fala aqui no NFL, etc., que você não gosta de college. Não gosto. O maior detrator do college football da face da terra. E aí, eu tenho que assumir aqui que um dos motivos de eu não gostar e não me importar e não fazer questão de querer acompanhar é justamente essa bagunça. As conferências, a questão do playoff, cada ano decide de um jeito, e aí tem um conselho de notáveis que decide uma universidade com retrospecto pior por conta, teoricamente, da dificuldade da tabela que ela enfrentou durante o ano, vai para os playoffs e aqui ganhou de todo mundo, mas aí o quarterback titular machucou, não vai. Entendeu? A própria galera de lá, que tá à frente do processo, que acompanha de perto, fica sem entender, às vezes, algumas atitudes tomadas pela NCAA. Não sou eu que gosto de NFL e fico tentando ver se alguma coisa me chama atenção no futebol americano universitário, vou entender.
Pensando nisso, uma liga formatada com as divisões definidas, com tabela e classificação dentro de cada divisão para os playoffs na primeira divisão, e com rebaixamento e ascensão na segunda e na terceira, para quem às vezes tem curiosidade, mas não tem tanto interesse assim, seria ótimo. Às vezes eu começaria a assistir alguma coisinha de futebol americano universitário. Para você ter uma ideia, na última temporada eu assisti um jogo inteiro de futebol americano universitário. A final do playoff, né, dos conselhos de notáveis, e a final foi Michigan contra o Washington. Aí eu assisti esse jogo inteiro, mesmo assim, de rabo de olho, que eu tava dando uma força pro pauteiro na segunda para fazer a pauta do NFL etc. de terça. Bem en passant. Entendeu? Se tem um playoff, um negócio definido, né, divisões definidas, eu acho que facilita muito até para vender. E aí entra o outro problema. O MM falou o problema do realinhamento. A Power 12 agora já praticamente não existe mais, porque uma saiu, foi para Big Ten, a outra saiu, foi para outra divisão, é confusão danada. Então, você assiste sem saber, cada conferência tem um contrato de transmissão dos jogos com uma emissora diferente. Como que eles vão unir isso tudo numa Superliga de 80 times? Tem muita burocracia a ser resolvida. Agora, como torcedor, torço para que aconteça. Eu acho que vai facilitar muito eu não ter que ficar estudando Wikipédia para saber qual universidade joga na SEC, qual joga na Big Ten, e por que nos playoffs vai uma de uma, duas da outra e não vai nenhuma da terceira. Entendeu? É muito confuso o futebol americano universitário, isso poderia dar uma clareada aí. E aí o Oli falou também, tem o NIL hoje, do jeito que tá o futebol americano universitário, a galera fala que nesse formato ele está com os dias contados. Se eles não se moverem para buscar uma solução, seja essa proposta da Superliga, seja outra proposta, mas do jeito que tá, com as conferências atuais, playoff já vai aumentar para o ano que vem. Em vez de 4 times, já vai para 12. Tudo isso já vai se mexendo. Às vezes a Superliga pode ser uma proposta viável. Então, vamos ver. Transfer Portal, né? Agora a obrigação de comprometimento dos jogadores é muito menor. A cada ano, termina uma temporada, ele pode se incluir no portal e ir para outra universidade. Ninguém para mais. Muito raro um cara de talento, um cara titular, começar e terminar na mesma universidade até o final. Ele sempre vai atrás de uma proposta melhor, justamente por conta do NIL, que tem propostas de patrocínio. As universidades maiores têm mais dinheiro de patrocínio para esse cara. Confusão danada. Sou a favor da Superliga, tá? Tô torcendo para dar certo. Eu acho que tem algumas particularidades que fazem o charme do college football. Tipo, Notre Dame não tem conferência, Notre Dame é independente e essas coisas. Eu acho que tem uma coisa ou outra, mas de fato, para quem quer começar a entender, tipo assim, não, beleza, eu vou assistir um bowl. O que é um bowl? É impossível você explicar o que é um bowl para uma pessoa no Brasil. É justamente o charme que movimenta a massa de torcedores tradicionalistas do futebol americano, que, como o Oli bem disse, é bem maior até do que a da NFL, que são os times profissionais, e que não deixam você crescer mais. Porque quando você tenta extrapolar essas fronteiras, você não consegue. É difícil de entender, a rotatividade dos rosters é enorme, os rosters em si, o tamanho deles já é gigante, então para você se identificar até com os jogadores é muito difícil. Então tudo isso sendo mais organizado facilita e vende melhor, gera mais lucro, e aí as conferências, as universidades vão lucrando e vão evoluindo junto. Mas eu, até citando os bowls, eu acho que ainda é um charme, porque a bowl season é um bando de jogo que não vale, tipo assim, vale alguma coisa, mas não vale, de fato, grandes coisas para as pretensões das pessoas, e vai lá e tem 5 prorrogações porque jogar o jogo pelo jogo. Eu acho isso muito legal. No esporte, é o jogar pelo jogo. Sim, não. É uma maneira. Eu não nego. Eu acredito que existe esse charme. E ele atrai muitos nerdolas igual você, que curte futebol americano, assim, raiz, roots, né? Tem interesse histórico também. Pô, graduado em relações internacionais, tem toda essa vibe. O Oli também, tarado com as histórias, né? Com a história do jogo, né? Onde o esporte surgiu, as universidades que jogam desde então, 200 anos jogando futebol americano. Beleza. Eu comecei a acompanhar futebol americano em 2008, pela NFL. Eu não quero saber quem é Clemson, quem é Alabama. Pô, agora, se tiver um playoff definido, uma conferência, uma tabela, entender quem é quem, estudar as rivalidades, de repente eu vou gostar, entendeu? E eu tenho certeza que eles estão pensando em mim.
vamos fazer a Superliga para o Chicas começar a assistir futebol americano. E no sentido do novo torcedor, faz todo sentido atraí-los por isso. Eu tenho curiosidade por conta da Ivy League, que é a das tops de cabeça, né? Como é que gênios jogam futebol americano, né? O seu Fitzpatrick vem de Harvard, por exemplo, né? E também porque eu acompanhava os bowls, né? O Doritos Bowl, aí agora tem o Tostitos Bowl, e eu só fico um pouco magoado porque o Chick-fil-A virou semifinal, né? O patrocinador de uma das semifinais, então ele virou um bowl grande. Eu fico igual aquela banda que só você curtia e era alternativaço, e aí agora ele é mainstream pra caramba. Sobre os bowls, eu vou trazer, vou criar o suspense e semana que vem vou trazer informações super legais sobre os bowls para as pessoas gostarem mais. Fiquem ligados semana que vem e pode seguir, Ticas, depois de você xingar e humilhar eu e o Wally. Vamos ver quem que ele vai ter que tirar do programa semana que vem, qual titular ele vai derrubar para poder voltar aqui pela 4ª semana seguida, hein? Importante. Bora de TD ou Fumble? Acertou a miserável. Provável primeiro defensive back branco a ser draftado no primeiro round em mais de 20 anos. O cornerback de Iowa, Cooper DeJean, sofreu uma fratura de fíbula durante a temporada do college em novembro e só foi liberado para treinar sem restrições na semana passada. Após essa liberação do DM, o jogador decidiu comunicar a boa notícia aos 32 times da NFL. Mas ele não pediu para o seu agente dar uma ligada, ele não mandou um e-mail, ele não chamou no Zap. Ele decidiu enviar uma carta para cada equipe. Defensive back à moda antiga, se comunicar à moda antiga, é TD ou Fumble? Cara, é um TDzaço, eu acho que é. Porque acontece. A gente trabalha muito com o encantamento. Né? As pessoas têm que se encantar por você. Você tem que conquistá-las para além do profissionalismo. E aí, quando você tira um tempo seu, mesmo que seja para digitar uma carta à moda antiga, né? Eu não sei se ele escreveu à mão, provavelmente poderia ter escrito à mão para as 32 franquias, 32 cartas, cara, tranquilo, de boa. Mas se ele digitou uma carta no computador, e não foi o ChatGPT, obviamente, porque quem manda a carta não pede para o ChatGPT escrever, né? Então, obviamente, ele já encantou os 32 general managers com a atenção que ele dispensou à liga e a importância que ele dá para o futebol americano para estar na NFL no ano que vem. Então, para mim, apenas pelo fato, não seria nenhum TD nem fumble, seria um check down para o seu running back na segunda descida. Que uma jogada que não faz nenhum estrago, mas também não é uma jogada. Infelizmente, aqui não pode ficar em cima do muro, MM. Porque, assim, as pessoas, por exemplo, o Wally ficou encantado de receber uma carta. Românticos enviam cartas. Só que também é um processo que você tem que ser prático. Se eu sou o recrutador lá do time, alguém vira e fala assim, pô, chegou uma carta pra você, eu falar, vai jogar essa carta fora, porque carta em 2024, o cara pode me mandar um zap falando assim, aqui, tô liberado, vem ver meu treino amanhã. Praticidade, né? Mas eu sou um grande fã de Cooper DeJean. O cara é muito bom. Eu, como torcedor de do Green Bay Packers, tá todo mundo maluco querendo que ele vá pro Green Bay Packers. Então, pra mim é TD por ser o Cooper DeJean, porque o cara inclusive fez o Pro Day dele ontem, né? Ontem não, acho que no fim de semana. E ele arrebentou no Pro Day, teve um RAS que eu tava falando de 9.88, assim, um negócio absurdo, e o cara é brabo, inclusive fiquem de olho nele. Eu vou dar TD. Se você quer se mostrar diferente, é nas pequenas coisas, nas pequenas estratégias que você pode se diferenciar. Quantas cartas em 2024, pegando o argumento do nosso MMI, o GM dos Ravens recebeu? Ainda mais direto de um prospecto, informando que ele está saudável. Os Ravens também estão precisando de cornerback. Apesar de que eu acho que ele não cai até 30º, e se cair,
Não sei se o Ravens pega porque tem outras necessidades também, mas estamos precisando de DB. Agora, realmente, né, o primeiro cornerback branco a ser draftado em 20 anos, ele combina mais com o Wisconsin do que com o Maryland também. Tem isso, né? Vamos falar a verdade. Mais provável lá pra Green Bay. Mas eu vou dar TD. Ah, manda um e-mail, cara, na caixa de spam. Já pensou? Vem o roxinho lá, o banco, te oferecendo cartão de crédito, crediário daquela loja eletrodoméstica que também é financeira, e no meio ali um e-mail de um jogador. Você não vai ler. Ah, no Zap, nossos grupos dos GMs dessa época, meu amigo. Proposta de troca, aquela confusão ali, e a mulher querendo saber porque você não chegou em casa ainda, que você está trabalhando até tarde. Não, na cartinha ali, ó, tem a conta da água, da luz e uma carta de um prospecto. TDzaço pro Cooper DeJean. Ticas, imagina se essa carta foi com papel de carta perfumado e mais, hein? E mais, com aquele selinho de cera, hein? Aquele que você derrete assim e bota o anel. Isso, bota o anel. Imagina se isso chega, eu mando enquadrar, cara. Eu sou o GM de qualquer, eu mando enquadrar. Cara, se vem assim, Caleb Williams não tem que ser o first pick, tem que ser o Cooper DeJean, tá? Só não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso, inclusive uma ideia de pauta. Ano passado fizeram um time all white contra all black. Pegaram todos os jogadores brancos e todos os jogadores negros. A gente deu uma passadinha ali. O all white 52-0 pro All Black. O all white só tinha defensive end na linha, né? Não tinha mais ninguém na linha. Era assim, só linebacker e defensive end. Nenhum defensive back bom jogou o All White para baixo. Mas complicou. Se ele for bem, ainda tem jogo. Ó, em mais um caso clássico de negociação por troca de número, o Stefon Diggs pagou $100 mil ao safety Jimmy Ward para ele abrir mão de usar o número 1 na próxima temporada. Apesar de ter usado o 14 durante toda a carreira profissional, tanto nos Vikings quanto nos Bills, o recebedor volta à numeração que usou nos tempos de Universidade de Maryland. $100 mil para ceder o número, é TD ou fumble? Para mim, o grande fumble aqui não é do Jimmy Ward. Para mim, é um TDzaço do Jimmy Ward que ganhou 100 mil para jogar com qualquer número. Pro Stefon Diggs, se tá sobrando esse dinheiro, ele pode doar para trocar de número, que seja. Para mim, o grande fumble aqui é a NFL que fez essa palhaçada das numerações serem a maior maluquice agora. Que tem o linebacker que usa o safety que usa o running back que usa e aí, meu amigo, ficou uma bagunça. Ah, beleza, geralmente os times nos outros campeonatos são assim, beleza, mas a gente aprendeu diferente e isso é uma coisa que eu vou ser conservador. Então, para mim, o fumble é da NFL que deixou virar essa bagunça. Nem eu que sou tradicionalista sou tanto assim. Acho que depois da liberação no college, justamente para você conseguir trazer o seu número do college para a NFL, acho importante isso, até como marca, né, o jogador poder usar o número uma carreira inteira, incluindo o college. Mas eu acho que fumble, por quê? Porque o Stefon Diggs já chega brigando, né? Brigando pelo número. Não interessa se ele pagou. Ele está brigando para poder usar o número. Ele nem chegou no time ainda direito e já está brigando para poder desalocar um companheiro. Claro que o Ward não ficou triste de receber 100 mil doletas, obviamente. E provavelmente ele deve ter dado o preço dele, né? O Stefon Diggs falou, quanto para poder usar um? E ele falou, 100 mil. E aí também para esses caras 100 mil é meio troco de pinga. Mas, vamos lá, fumble pro Stefon Diggs ter chegado brigando já no time. TD para os dois. Esse contrato reestruturado que o MM bem citou lá quando a gente falou da trade, faz nem cosquinha 100 mil pro Stefon Diggs para poder escolher o número dele, usar o que ele quis. E TD pro Jimmy Ward, que para ele eu tenho certeza que não tem um contrato nem perto do salário anual do Diggs. $100 mil vai fazer uma diferença, bate a hipoteca ali da casa, troca de carro, ainda leva a patroa para fazer um jantar maneiraço, 100 milzinho, só para voltar pro número 20 e doar o número 1 pro Stefon Diggs, pra diva que acabou de chegar. Pô, TDzaço. Venderia por menos.
Tá, 100 mil tá muito bem pago, tá bom demais. Eu faria só pra provocar ele. Eu ficaria com o número. Não tem preço, não. Agora, quem ouve o NFL, etc., sabe que eu tô com o Matheus. Primeiro, já sou contra o número de dígito único. Acho que não combina com a NFL e ainda não acostumei. Uma vez que foi aprovado, não tem o que fazer? Vai, ainda aceito. Mas deixa ele pra skill player. Linebacker com a 1, cara, não dá. Não dá. O cara atrás da linha ali, ameaçando blitz com a camisa número 1, com a camisa número 4, com a camisa número 9, pô. O Judon jogou com a 9. Não dá, velho. Não combina. Kicker com o número 47. Que mundo que a gente vive que um kicker tem o número 40 e tanto, gente? Não é possível, não é possível. Virou bagunça, virou bagunça. Produtores de TV tentam convencer os irmãos Kelsey a estrelarem um reality show da família no estilo Keep Up with the Kardashians. Pra você que nunca assistiu, é aquele reality show tradicional mesmo, as fofoquinhas de família, as compras da família, aquilo mesmo, tá? Sucesso garantido ou saturou e ninguém aguenta mais ouvir falar em família Kelsey? TD ou Fumble? Olha, TDzaços, principalmente porque as pessoas vão perceber que o Travis Kelce não é a estrela da família. Eles vão poder mergulhar no mundo fantástico de Jason Kelce, que, além de tudo, toca saxofone, é um cara extremamente perspicaz, sabe mais do jogo do que o irmão e, se bobear, ele ainda rouba a Taylor Swift aí nesse meio para poder criar um NFL etc. bacana, especial por aí. Eu não lembro direito a história das Kardashians, mas eu sei que tem um lance assim, de que o Tyga, um rapper, namorava uma e ficou com a outra. E eu acho que o Jason tem um grande caráter, ele não faria isso. Inclusive, o Travis Kelce só é o que ele é hoje por causa do Jason, porque o Travis ficou na fossa depois de ficar suspenso, e quem ajudou ele a sair dela foi o Jason, então se deve muito. E o Jason é um baita jogador, um baita cara, e merece todo o dinheiro que vai ganhar com isso. Eu sou a favor, pra mim é TD. Como telespectador, eu dou Fumble porque eu já saturei. Tá, a gente tá toda semana aqui falando, a gente sabe o quanto esse buzz, principalmente Travis Kelce e Taylor Swift, contribuiu para a expansão da marca da NFL, da expansão do Kansas City Chiefs em torcida, em número de torcida, em interesse nos jogos, audiência, tudo isso. A gente, lógico, muito num nível muito diferente. A gente também percebeu um pouco desse hype, tivemos feedback de pessoas que começaram a assistir por serem fãs da Taylor Swift e começaram a acompanhar o podcast, porque começaram a se interessar pela NFL a partir disso. Tudo isso é ótimo. Mas mais um reality show desses dois, cara, não dá não. Eles já ficam 2 horas por semana no podcast. A gente abre a timeline, os cortes dele estão em todos os lugares. Os outros podcasts que a gente ouve repercutem os trechos do podcast dos irmãos Kelce. Chega, né? Vamos deixar o pessoal namorar aí quietinho, o Travis e a Taylor namorarem em paz, vamos dar um espaço pros pombinhos. Vamos deixar o Jason Kelce decidir o que ele vai fazer na aposentadoria, tranquilo também com a esposa. Foi muita exposição esse ano. Vamos de Fumble nesse reality show aí. Tá? Talvez no ano que vem, depois. Por enquanto, não. Fumble. Eu com certeza não vou assistir. Eu mal assisto o que aparece dos drops deles do Instagram. Eu só acho. E já é muito. Já é muito, de fato. Mas o Jason e o Travis merecem o dinheiro que eles estão ganhando. Não, isso eu também não nego. Só o reality show que já é um pouco demais. Atual coordenador defensivo da Universidade de Washington e filho do Bill, o Stephen Belichick, ao ser perguntado sobre qual a principal diferença entre ele e seu pai, respondeu que ele está empregado e o velho Bill não. Zoeirinha saudável ou desrespeito ao maior da história? TD ou Fumble? Cara, pra você falar assim do Belichick, você tem que ser parente dele apenas. Porque não é qualquer um que pode falar. Eu já citei aqui episódio de Family Guy. Não, citei não, acho que eu vi dos cortes. Family Guy tenta fazer piada com o Belichick porque eles são da região de Boston e o Belichick, você não tem espaço de zoeirinha com ele. Tanto que são raros os momentos dele
dele sorrindo. Só quando ele zoou o Jets fazendo 2 faltas consecutivas de sacanagem que foi quando deu para ver ele tendo alegria. Mas, assim, eu acho que deve ser uma zoeira forte de filho, mas para mim é fama porque, mesmo assim, ele não fez nada, ele não está na NFL porque ele é um baita. No caso, ele não está mais na NFL, né? Mas ele não chegou onde ele chegou sem o pai dele. É nepotismo, claro. O Magal estaria reclamando aqui, falando do nepotismo. E assim, a diferença dos dois é essa. E ter sido a peça fundamental da maior dinastia da NFL. Eu acho que tem também essa diferença entre os dois. Não sei se ele parou para pensar. Para mim é TD porque ele prova que ele é completamente piroca da cabeça, daquele jeito que a gente via na sideline do New England Patriots. Ele ficava mascando, os olhos regalados, mascando um chiclete imaginário, e é completamente maluco. Obviamente, só esteve no Patriots por conta do Bill Belichick ser pai dele, mas ele dá uma cutucada no velho, e para mim, todo castigo para corno é pouco. Bem feito. Foi ganhado algumas... Mentira! Bill Belichick não ganhou do meu QB. Meu QB é 5-0 para cima do Bill Belichick. Chupa! Eu vou dar TD porque é uma clara tentativa do Belichick jovem se distanciar da postura, né, do Patriot Way, do jeitão Belichick de dar entrevista. Então ele já chegou descontraindo, fazendo a piadoca. Foi um pouco de sacanagem, sabendo que o pai dele rodou o ciclo querendo trabalhar, entrevistou nos Falcons e ninguém mais quis contratar. É um pouco de sacanagem. Ele não sabe como que tá o psicológico lá, enquanto ele espera o Mike McCarthy ser demitido para assumir o Dallas. E aí, justamente essa semana, ele foi lá também e participou de algumas reuniões do time, na preparação para a temporada. Tá rolando os Spring Trainings, né? O elenco novo se apresenta, começa a fazer os tryouts ali, os testes para decidir quem que vai ser titular de cada posição, quem não vai ser. E o Belichick tava lá todo bonitinho, né? Uniforme completo de Washington, ele tem uma cor roxa, né? Roxo e dourado, as cores da universidade. Então ele tava lá, moletomzinho cinza com o Wzão lá roxo, bonito até o uniforme. Meio deslocado, né? A gente vê o Belichick nessa altura da vida, com o uniforme da Universidade de Washington, com a roupa da Universidade de Washington. Mas eu vou dar TD, porque se o Steve Belichick construir a carreira dele, se distanciando um pouquinho desse jeitão do pai, eu já acho que é um ponto para ele, né? Ser o Belichick mais simpático. TD pro nosso Stephen. Para quem não lembra, é o da linguinha, tá? Aparecia lá na transmissão, cada hora com a linguinha para um lado, quando não era nomeado coordenador defensivo, mas era assistente da defesa ali e chegou a chamar jogadas na defesa dos Patriots também. Rapaz, hoje rendeu, hein? Muito assunto. Você acha que não tá rolando nada na NFL? Olha aí, ó. 1h20 de conteúdo para você, como todas as semanas. Se você quiser prestigiar esse nosso trabalho, apoia.se/NFL, etc. Participe do grupo NFL de Diretoria, porque lá o papo rende ainda mais. Tá? No mais, semana que vem a gente vê, agora que o MM fez promessas, vai ter que derrubar alguém. Tem algum suspeito aí pra você tirar da live da semana que vem? Quem que você tá pensando em derrubar? Não, às vezes eu só apareço por aqui, ou não sei. A gente vai ver. Todo poder ao povo. Vai que a gente dá um golpe de estado. Sintam-se todos ameaçados. Rapaz, o estagiário chegou aí outro dia, já tá querendo destronar um integrante titular, ó. Vai vendo. Wallace, um abraço, querido. O Romário, ele ia apanhar esse cara arquibancada abaixo. Mas, só para poder mandar um beijo pro meu imperador querido, classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro de Futebol Americano nos dias 18 ou 19 de maio, vai depender aí da federação, save the date. Então, o final de semana 18 ou 19 de maio, a gente joga a semifinal. Eu não tô jogando, mas o Bispão tá e a galera do Imperador está evoluindo rumo ao segundo semestre e também ao Campeonato Nacional desse ano. E reforçando o lembrete, como diz o nosso Olha, a nossa audiência é rotativa, semana que vem não tem live mais no X, no Twitter, viu? Protesto contra o Elon Musk. A partir de semana que vem, dando tudo certo, entramos ao vivo a partir das 19 horas na terça-feira, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Agora somos oficialmente TikTokers. Um pouco velhos, mas ainda assim
TikTokers, beleza? No mais, se você não quiser também entrar lá no Apoia-se, curte aí no Spotify, deixa 5 estrelas, deixa comentário, Apple Podcasts, viu um post de corte passando na timeline, deixa sua curtida, ajude a gente a vencer o algoritmo. Um abraço e até semana que vem. Beijo!